O estatuto aqui, ó, Bob, da Maria, já tem a assinatura do advogado. Aí nós já conversou também com... aqui, ó, tem nota fiscal, bloco de nota fiscal de modelo, para nós saber que nós temos que pedir às pessoas. Não é fácil esse negócio de fazer a tal de gestão da associação, não. Não é, não. Por isso que nós está chamando as pessoas para conversar. E você que tá aí, aproveita esse tempinho que tá começando, já compartilha com todo mundo aí, ó, essa live para as pessoas que querem saber o que é a plataforma Miroski Nacional, para as pessoas que querem saber o que é esse tal de Miroski, né? Quando, primeira vez que eu ouvi esse negócio de Miroski, eu achei que a pessoa tava espirrando. Aí eu falei assim, saúde, meu filho. Mas não era espirro, não. Era o tal do marco regulatório das organizações da sociedade civil. E aí, por isso que nós estamos aqui conversando com as pessoas que sabem o que é Miroski, né? Na live de hoje, nós tem duas pessoas muito importantes, né? Importante porque são seres humanos maravilhosos e que tá aí, ó, nesse negócio de ajudar a fazer, colocar em prática as coisas do Miroski, né? Nós já conversou sobre plataforma Miroski Nacional, plataforma Miroski Estadual, sobre o que é o Confoco, que é o Conselho das Parcerias, né? E agora nós vamos conversar com umas pessoas muito bacanas que estão ajudando aí para o Brasil afora a fazer, a implantar esse tal desse Miroski. Dona Laís, a senhora tá aí, minha filha? Será que a dona Laís já chegou? Ela tá em São Paulo, né? Ah! A dona Laís, a senhora já chegou, minha filha? Tô aqui, seu Zé. Tá aqui. Esse negócio das tecnologias ajudou muito, né? Até aprender a mexer com Zoom eu aprendi. Olha só. Eu também, não sabia. Sabia não? Sabia não. Quem ensinou você? Olha, eu vi um vídeo do seu Zé e aí eu? O vídeo deu. Mas aqui, ô, minha amiga, quem que é você? Fala para eu. E para as pessoas que tá aí também. Eu sou Laís. Vou contar a verdade. Meu nome é Laís Vanessa. Carvalho de Figueiredo Lopes. Você tem Vanessa no meio? Tem Vanessa no meio, mas é tão comprido que eu, ao longo do tempo, resumi um pouquinho, né? Senão fica uma frase, não é um nome, né? Até o resumido já é grande. O resumido já é grande, mas é só para contar para vocês que é maior ainda, né? Eu nasci em São Paulo, por um acaso, porque os meus pais, meu pai cearense, minha mãe maranhense, moravam aqui em São Paulo. Mas com 2 anos de idade, eu nasci em 77, em 79, eles mudaram para São Luís do Maranhão, onde eles moravam antes de vir para São Paulo. E aí eu cresci lá. Quando foi em 93, eu vim para São Paulo, foi a época que eu vim terminar os estudos e começar a faculdade. Eu fiz Direito na PUC aqui em São Paulo. Então, eu sou meio paulistana e meio maranhense. E como é que sua mãe chama? Marivalda. Minha mãe chama Marivalda e meu pai chama Jorginei. Olha, e você começou E é a mistura do Brasil, né? Na sua família toda. Meu pai é cearense e minha mãe é maranhense. E aí deu essa mistura. E eles foi para São Paulo. Eles vieram estudar aqui na época da década de 70, entre 70 e 80. Meu pai fez mestrado aqui na GV, minha mãe também. E deram aula, enfim, trabalharam, mas depois eles voltaram para o Maranhão em 79. E você tem bicho de estimação? Você gosta? Eu tenho 2 lindos, a Luna e o Touro. É o quê? São 2 cachorros, são 2 Border Collie, chama a raça. Touro é porque é grande? Porque é bravo. Entendi.
A Luna é uma lady e o touro é um cachorro mais bravo. Com esse nome tem que ser bravo mesmo. Aí, se você dá o nome de touro e ele vem todo mansinho. Fica meio esquisito, né? Ia ficar esquisito demais, uai. E você faz advocacia, né? Isso, eu me formei em Direito. Tem muito tempo? Olha, tem. Eu me formei em 2000, então a gente está em 2021, faz 20 anos. 21 anos vai fazer no final do ano. Que legal, hein? Nós vamos conversar mais aí sobre esse trabalho que você faz de advocacia. Vamos sim, tô aqui. Tá bom? Na conversa de hoje, dona Laís, nós temos um outro convidado que é muito especial também. Eu não sei se você já ouviu falar dele, se você conhece ele. Eu conheço, é uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito, que eu conheci ele nessa época, lá em 2000, porque ele já trabalhava na área, ele vai contar a história dele, ele já era promotor público, e eu me formando, estava fazendo uma pesquisa na GV sobre legislação de terceiro setor, foi publicado um CD-ROM, você sabe o que é CD-ROM, seu Zé? CD-ROM, eu sei, é o que foi depois do disquete. Então, foi publicado um CD-ROM com toda a legislação sobre o terceiro setor, e aí a gente começou a se encontrar nos grupos da internet, a conversar sobre o assunto, e ele me honrou com um convite para palestrar num dos encontros do terceiro setor em Minas Gerais. Eu fiquei muito feliz, e desde então eu tento manter também Minas aí no meu coração, volto sempre, ajudo sempre que posso, estou muito conectada aí ao estado de vocês. Que legal. Por convite dele, por conta dele, por essa, enfim, essa conexão, essa amizade que nasceu no trabalho há 20 anos atrás. Então, nós vamos chamar essa pessoa aí misteriosa, né? Que você só está falando no convite dele, eu conheço ele. Mas nós vamos chamar ele aqui, então, para nós conversar um cadinho. É o doutor Tomás de Aquino. Ô, Tomás. Oi, tá bom? Tá bom? Aqui, obrigado por você ter aceitado o convite, você e dona Laís. É porque eu estou abrindo uma associação. E aí, tem umas perguntas aí, umas dúvidas que eu estou tendo, que eu estou perguntando para as pessoas que eu tenho os contatos, né? Mas antes das perguntas, eu queria saber quem que é você, ô Tomás de Aquino? Eu já sou há muito tempo, né, seu Zé? Eu sou mineiro mesmo, aqui do oeste de Minas, do miolo de Minas Gerais, Santo Antônio do Monte. Nasci numa casa da roça, na mão de parteira, à noite. Fiz direito por falta de opção, mas gostei de ter feito, não me arrependo. Não, mas na minha região só tinha o curso de direito. E aí briguei muito com o juiz de direito lá na minha comarca, que era pequena, não tinha mais como advogar, eu tive que fazer concurso, fiz concurso para promotor de justiça. Também fui muito feliz na minha carreira de promotor de justiça. Fui 23 anos promotor de justiça. Paguei meu curso de direito, eu era retireiro. Sabe o que é retireiro? Trabalhador braçal que tira leite. Como é que chama? Fala devagar, para as pessoas que não sabem. Retireiro. É o tirador de leite. É o que ordenha as vacas, né? É o que ordenha as vacas. Eu paguei meu curso tirando leite. Mas, enfim, foi legal. E me aposentei já em 2013. Inventei muita coisa aí nesse caminho e me envolvi muito com as organizações da sociedade civil. Eu fui meio fora da curva, ao invés de ficar no gabinete, eu saí e, vamos dizer assim, acaba que eu me relacionei muito com as organizações, especialmente de Belo Horizonte, mas rodei o Brasil inteiro, fui até em outros países tratando desse assunto, principalmente de APAC, que é a Associação de Proteção aos Condenados. E, enfim, minha vida nos últimos 30 anos tem sido cuidar dessa questão de terceiro setor. Primeiro como funcionário público, depois eu fui procurador-geral do município de Belo Horizonte, onde nós implantamos o Emirost aqui, com a ajuda da Laís Figueiredo, minha querida amiga, fico muito feliz de reencontrá-la, ainda que virtualmente. Vocês se conhecem, é? Há muitos anos. Por isso que eu nem podia falar, porque ela tem uma cara de tão novinha
Se eu falar o tempo que eu a conheço, vocês vão ver que ela não é tão nova assim. Mas é uma boa amiga e a gente tivemos, né, esse trabalho conjunto aqui em Belo Horizonte, na implementação do Miroski, criação do Confop, do Gapop, enfim, tem uma história aí que nós fizemos juntos que eu acho muito interessante. A partir de um trabalho fantástico da Laís Figueiredo, ela era assessora da Presidência da República que cuidou da elaboração dessa lei chamada Miroski, chamada Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Eu até chamo a lei de Lei Laís, porque quem fez foi ela. Olha, como é que nós está chique, então, aqui na nossa live? Nós está chique demais, uai. Lei Laís. Então, nós vamos perguntar aí, então, para a dona Laís. Ô, dona Laís, você falou, você comentou. Só, você esqueceu que eu também tenho cachorro e chama Luna também, viu? Ela não sabia. Luna. E a minha também é Border Collie, a Luna. Agora eu tenho outros dois, Fox Paulistinha. Um chama Pit, o outro chama Bu. E aí a minha neta grita, Pitbull! Aí chama os dois de uma vez. Isso. Que bom, bom demais da conta, né? Então, você tem até neto. Tem Dona duas Laís, netas? Não, não tenho neto, ainda não. Eu tenho um tanto de neto também, mas depois nós conversamos disso depois. Ô, dona Laís, fala com eu. O que fez a senhora começar a trabalhar com esse negócio de terceiro setor? Olha, seu Zé, desde a época da faculdade, eu já olhava para o terceiro setor como uma possibilidade, acho que muito estimulada por uma atuação também no centro acadêmico, né? Eu fui do centro acadêmico do 22 de agosto, que é da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, e tanto gostava de fazer parte dessa associação, né, desse ativismo político, de representatividade dos alunos, quanto também da assistência judiciária 22 de agosto, que prestava assessoria jurídica gratuita para as pessoas e as comunidades em vulnerabilidade do entorno da faculdade, da universidade, né? Então, eu já fui, enfim, de alguma forma tocada, estimulada ali por essa atuação. Eu tive um professor também na faculdade que chama Roberto Quiroga, ele era professor de Direito Tributário, e ele começou a falar sobre as imunidades, isenções, incentivos fiscais, e eu comecei a me interessar muito sobre esse assunto. Depois ele coordenou na GV uma pesquisa, que foi essa pesquisa que eu lhe contei, que gerou o CD-ROM. E eu, enfim, trabalhei com ele também no 5º ano de faculdade. Quando eu me formei em 2001, então eu resolvi montar um escritório de advocacia específico para essa área. As pessoas falavam que eu era maluca, que não ia dar certo, que não era uma área que a gente poderia se dedicar no direito, mas eu sempre acreditei que era importante, que as organizações mereciam uma assessoria jurídica especializada e que a gente tinha que construir uma regulação melhor e mais desburocratizada para apoiar o importante papel que as organizações exercem no país, né? Então, acho que foi a faculdade ali que me motivou. Eu tive um amigo também na faculdade, o Alan, ele já faleceu, mas ele era cadeirante. E ele chegou no centro acadêmico e me ofereceu, pedindo que o centro acadêmico pagasse uma conta de R$700, porque ele tinha construído uma rampa para entrar no CA. E eu nunca tinha percebido que o CA tinha 2 degraus grandes e que com isso ele não entrava dentro do centro acadêmico. Ele estava no 4º ano, eu estava no 2º ano de faculdade. E nessa época eu olhei para a cara dele e falei, nossa, você tem toda a razão, o centro acadêmico precisa pagar essa conta. E assim também eu fui tocada nesse olhar para a acessibilidade, para a questão dos direitos humanos das pessoas com deficiência. Então, acho que foram muitas experiências dentro da faculdade que me motivaram a seguir por esse caminho, que eu considerava menos tradicional, digamos assim, na faculdade, mas que é um caminho que eu convido os jovens também a ingressar, porque é muito prazeroso a gente trabalhar para as organizações da sociedade civil. E é muito comum, né, dona Laís, esse negócio das pessoas que trabalham aí no terceiro setor, ele vê a necessidade e ele mesmo vai lá e faz, né? Com o próprio dinheiro, com o próprio esforço. É muito comum isso, igual esse seu amigo aí, né? Ele viu
que ele precisava entrar na faculdade, não tinha rampa, e ele falou, não, vou fazer, depois se o dinheiro voltar, volta, se não voltar, pelo menos ele tem acesso, né? Exatamente. Ele já tinha pedido muitas vezes e todas as pessoas que tinham atendido ele antes não resolveram o problema dele. Então, ele resolveu ele mesmo contratar o pedreiro e construir a rampa. E acho que muitas vezes é isso que acontece, né? As pessoas se cansam também de esperar por uma assistência do Estado e vão lá e se unem para fazer o que precisa ser feito para a comunidade, né? Então, isso eu acho, enfim, muito bonito, dessa força das pessoas se juntando para resolver, enfim, questões e direitos, né? É isso aí. Nós estamos com as pessoas aqui, ó, dizendo boa tarde para nós. O Lírio, ele é do Confoco também. A Édia também é. O Lírio, ele era presidente do Confoco antes do tal do Nil César. O tal do Nil César virou presidente do Confoco, tá uma maior metideza. E nós está aqui, ó, com as pessoas desejando good vib para participar da live, né? E vocês que tá aí, tiver alguma pergunta para fazer para essas pessoas maravilhosas que tá aqui hoje, é só você mandar aí nos comentários. E aproveita aí, ó, já clica no compartilhar e já manda aí para todo mundo aí das suas redes que tá acontecendo essa live, né? E nós tá aqui, então, o Alexandre também, ó, mandou um joinha, tá todo mundo aí mandando abraço para nós. E o senhor, Tomás de Aquino? Conta para mim, meu filho, o que encantou o senhor de entrar nesse meio das organizações sociais? Foi coincidência ou providência também, viu? Foi sempre não. Eu fui promotor de justiça na comarca de Formiga e teve um problema muito sério com uma fundação educacional lá, e eu tive que entrar com uma ação importante, repercutiu no estado todo, que afastou diretores, e era uma faculdade, então teve muita repercussão. E como advogado nenhum não sabe nada sobre esse assunto, e eu sabia muito menos que os advogados, eu tive que estudar, eu tive que aprender. E, na época, não tinha quase nada escrito no Brasil, não tinha literatura nenhuma sobre terceiro setor, sobre organizações da sociedade civil. E daí eu comecei a pesquisar, e minha fonte de pesquisa mais importante foi o Código Civil Português. Em 2013, 2014, estava em reforma, tinha um capítulo todo sobre fundações. Daí eu estudei bastante, fiz um trabalho bem feito, foi um sucesso. Lá, que era uma faculdade com 3 cursos, hoje é um centro universitário que vai ter até medicina no próximo ano, já tem mais de 15 cursos, e deu certo o negócio. E depois que eu terminei esse trabalho lá, em 2004, final de 1994, eu vim para Belo Horizonte, e tinha uma vaga na promotoria de fundações. E daí, por causa desse trabalho, eu fiquei conhecido no Ministério Público como promotor que entendia desse assunto. Eu fui para a promotoria de fundações, onde eu fiquei 18 anos. E 2006, 2005 foi um momento importantíssimo para o meu envolvimento com essa questão. Nós fizemos aqui em Belo Horizonte uma pesquisa, um censo chamado Diagnóstico do Terceiro Setor. A gente queria saber quantas eram, onde estavam, com que dinheiro elas viviam, de que forma eram administradas. E até hoje é a única pesquisa, vamos dizer assim, que foi feita censitária, visita domiciliar, e que nós chegamos a alguns dados interessantíssimos. E daí eu percebi... 2005 foi publicado em 2006. E aí foi mais ou menos, não sei se todos vocês já leram Grandes Sertões Veredas, Guimarães Rosa, do Miguelin. O Miguelin era um garoto, um menino que vivia na roça, e o Guimarães Rosa passou naquela grande viagem dele, ali perto de Corinto, passou na casa do Miguelin. E o Guimarães Rosa era míope, ele enxergava muito pouco. E ele foi tomar café e botou o óculos em cima da mesa. E o Miguelin pegou o óculos do Guimarães Rosa e saiu para a varanda da casa dele. E ficou encantado, ficou maluco. Meu Deus, como pode? Olha a vaca, olha a árvore, que maravilha, que beleza. Então, mais ou menos, isso foi o diagnóstico do terceiro setor para mim. Foi o óculos do Miguelin.
eu vi a importância e a grandeza e o trabalho que essas organizações fazem e me envolvi com elas de corpo e alma. Nossa, que coisa mais poética. Bonito demais, uai. Foi mais ou menos poético, sim. Mas nós precisamos um cadinho de poesia, né? Ainda mais agora, nesse momento de pandemia, né? As ONG, que eu aprendi que não fala mais ONG, fala Oxis, elas tá tudo na luta aí, ó, fazendo até, inclusive, o papel do poder público, né? Menino, nós tem aqui, ó, uma pessoa ali, ó, lá do Espírito Santo, Vila Velha, falou assim: parabéns pelo convite do doutor Tomás de Aquino, grande incentivador das APAC de Minas Gerais, aqui em Vila Velha, Espírito Santo. Olha. Isso. E a Paula Storto falou: querido doutor Tomás, referência nas onças. Então nós está aqui só com gente chique. Ela que é a referência. Nós tudo Eu tô virando agora. Nós, você e eu, é por antiguidade, elas é por merecimento. Ô, doutora Laís, fala com eu, minha filha. Como é que você percebe aí o papel das organizações sociais na construção de um Brasil melhor, hein? Olha, seu Zé, as organizações, elas são muito diversas, né? Eu acho importante a gente pensar que o direito à associação é um direito humano. A liberdade de associação está prevista nos tratados internacionais de direitos humanos e está prevista na nossa Constituição. E é um direito muito bonito, né? Porque é um desejo das pessoas de se juntarem para atuar numa determinada causa. Então, a gente tem, enfim, organizações que atuam na defesa do meio ambiente, da causa da proteção animal. A gente tem organizações que trabalham na construção e promoção de direitos, que trabalham na execução de políticas públicas, na área de cultura, saúde, educação, assistência social, turismo, enfim, são muitas as possibilidades. E com também muita intersecção, com muita atuação em rede, com muita transversalidade também. Vou dizer uma palavra mais simples, né? Vamos pensar aqui. De alguma forma, atua juntando perspectivas, né? Então, o Estado, ele costuma atuar em umas caixinhas. Então, tem a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência, a Secretaria de Educação. As organizações, elas podem atuar com várias áreas diferentes. Elas podem atuar a partir de determinados tipos de públicos, né? São tão importantes as organizações, por exemplo, que hoje estão atuando no combate à discriminação e ao preconceito, ao racismo. Enfim, a gente tem tantos exemplos para citar, que eu acho que o que resume o papel das organizações da sociedade civil é justamente essa capacidade de promover e defender direitos e fazer crítica ao Estado. Mesmo quem atua em conjunto com o Estado tem o direito de criticar, tem o direito de apontar onde melhora, porque elas estão na ponta, elas conhecem, elas estudam, elas se debruçam sobre os assuntos. Então, são atores muito importantes para as questões socioambientais que a gente tem no país. Você vê ali em Pernambuco uma história tão dura, né, que aconteceu, que foi noticiada agora na Marie Claire, sobre a Dona Severina. Dona Severina, nossa, é difícil de falar, mas enfim, a Dona Severina, ela foi estuprada pelo pai durante muitos anos, teve filhos com esse pai, uma história horrorosa. Depois de toda, enfim, no final das contas, vou encurtar um pouco a história, quem quiser procura na Marie Claire a notícia completa, mas ela, para se livrar do pai, a única alternativa que ela teve foi encomendar a morte do pai. Ela foi absolvida nesse júri, depois de muitos anos, mas foram 38 anos da vida dela que ela ficou nesse cárcere privado. E essa mulher, hoje, com 54, ela teve força de se juntar a outras mulheres vítimas de violência e constituir um coletivo que chama Marias Também Tem Força. Então, é muito forte isso, né? Essas histórias que, enfim, de alguma forma, humanizam e dão sentido às lutas individuais
e coletivas, e que fazem com que a gente, enfim, não recue e continue sempre ajudando e apoiando, porque sem essas bases a gente não consegue, de fato, construir uma democracia. E quando... Forte, né? É forte. As histórias das organizações sociais, grande parte das vezes, começa com as pessoas que querem batalhar por tudo melhor. Curar uma dor que é dele, né? E quantas outras pessoas podem estar com essa mesma dor, né? A dona Severina, o menino aí da cadeira de roda, né? A ausência, né, da política pública. A Paula até falou que a reflexão foi bem forte e muito verdadeira, né? E toca, né? E toca nós lá dentro. É muito profundo isso. O sofrimento passa a ser a causa e a missão, falou o Cristiano, né? E você que está aí, ó, conectado com nós nessa live, você já compartilhou aí nas suas redes sociais? Eu tô virando YouTube, meu filho. Eu tô bem conectado. E você compartilha, manda aí nos grupos da família do Zap Zap, no grupo da OSC que você participa, para poder vir conversar com o doutor Tomás, com a doutora Laís, né? Tem gente de Teresina, Pirapora, né? A Fátima falou que tá com saudade de encontrar com todo mundo no FIF e no Enax. Obrigado, Fátima. Tá lá da Bahia. Ô, doutor Tomás, e fala para nós aí, no seu ponto de vista, qual que é o maior desafio que a organização social está vivendo hoje em dia, hein, meu filho? Tá. Na verdade, quando eu falo dessa pesquisa de 2005, ela foi muito referencial para mim e para o meu trabalho. E uma das coisas que eu vi foi a importância, né, desse terceiro setor. E quando eu falo da importância, as pessoas, às vezes, e a gente fica, às vezes, encabulado de não darmos a devida importância para essas organizações da sociedade civil, sendo que elas permeiam a nossa vida, elas estão do nosso lado. Só um exemplo rápido antes de te responder. Aqui em Belo Horizonte, de saúde, só as que eu vou lembrar, que eu vou esquecer alguma, tá? Mas nós temos Mário Pena, Baleia, Felício Roxo, Madre Teresa, Hospital Evangélico, Santa Casa, Sofia Feldman. Se fechar o terceiro setor da saúde, é o caos. E você vai na educação, tem Feluma, FUMEC, Unifenas, as creches parceiras, a Édia está aí, ó, que é a presidente lá do Movimento Procreche, elas atendem 27 mil crianças de Belo Horizonte, 30 mil crianças na educação infantil. Isso é metade do que a Prefeitura de Belo Horizonte atende. Então, assim, é uma fábula o que esse terceiro setor faz. Mas aí a gente percebeu essa grandeza, essa bondade toda, e muitas pessoas envolvidas, mas também dois outros fatores que aí não são tão bons, né? Que é o que eu sugiro que elas devam aprimorar. A administração geralmente é amadora, a pessoa tem aquela vocação, aquele desejo de servir, por religião, por amor ao próximo, seja por que for, aí constitui uma organização, junta com outras pessoas, às vezes nem precisa, que já tem tantas lá no bairro, não precisava de mais uma, mas aí constitui, e aí vai no Google, copia um estatuto, e vai administrando sem a assistência de um contador, enfim, administração amadora e falta de transparência. São as duas coisas que eu acho que mais prejudicam as organizações da sociedade civil. A gente precisa de administração profissional e de transparência. E essas duas coisas você só consegue se você tiver uma boa assessoria contábil. A Lei 13.019, o Emiroski, previu lá a possibilidade de contratação de profissional de contabilidade para aquelas 25% que contratam com o poder público, porque 75% não tem nenhum contato nem contrato com o poder público, fazem as obras às suas custas. Mas essas 25% que contratam com o poder público pode colocar no plano de trabalho contratação de pessoal da contabilidade e de pessoal de direito. Eu sou advogado, tenho um escritório que atende esse tipo de pessoa especialmente, mas não é por isso, não. Eu até falo, e a Laís já me ouviu falar isso várias vezes, se for ter que optar por contrate um bom contador, para você ter uma segurança na sua gestão. Então, para mim, seu Zé,
O que falta mesmo é isso, administração profissional e transparência pública. E quando você desejar criar uma organização da sociedade civil, ou mesmo manter, vê aí no seu entorno se já não existe alguma com esses mesmos objetivos. Nessa época da pesquisa, a FIP de São Paulo fez uma pesquisa num bairro lá, num bairro de classe mais baixa lá em São Paulo, e constatou que nesse bairro existiam mais pessoas físicas nas organizações que cuidavam de crianças do que crianças que precisavam de cuidados. Então, assim, se cada pessoa de uma OSC cuidasse de uma criança, ia sobrar gente, ia faltar criança para tantas organizações. A disputa da sopa das pessoas em situação de rua, alguns grupos religiosos disputam, esse bairro é meu, eu que dou a sopa. Então, essa gestão amadora e essa falta de transparência prejudica muito as organizações da sociedade civil. A sugestão que eu dou é isso: busque uma boa assessoria contábil, procure aí uma assessoria jurídica, tem o Ministério Público que pode ajudar, a Laís Figueiredo, Paulo Estorto, aqui em Minas temos aí vários também, Dolabella, tem muita gente que está disposta e disponível a ajudar. Eu sugiro isso, porque houve uma grande evolução na legislação e as pessoas ficam aí retraídas nos costumes antigos. E eu sempre falo, um estatuto feito no copiar-colar vai dar problema, porque você está falando da gênese de uma pessoa. Então, eu acho bem interessante essa profissionalização da gestão. É melhor ter um bom gestor remunerado e fazer a coisa funcionar. É muito bom ouvir isso de você, não sabe modo que? Porque nós encontramos ainda muitas pessoas que tá na frente das associações que acha que o trabalho das pessoas que estão na associação só é trabalho social se for voluntário, né? Que é uma vergonha o presidente receber para poder fazer as ações, tem que trabalhar só com voluntário nas organizações, porque no estatuto, né, igual eu estou pesquisando, você falou aí do Dolabella, ele falou com eu também, a Nathalie também, advogada também lá de São Paulo, do povo da Gerando Falcão, ele falou que o presidente não pode receber na função de presidente, mas ele pode receber em fazendo outra função, né? E aí, quando você divide o trabalho voluntário para poder procurar um outro trabalho para te sustentar, você não já é voluntário na associação que você está trabalhando? Você ia fazer com muito mais, você ia ter muito mais tempo para fazer, se você estiver recebendo para ser professor, se você estiver recebendo para fazer os trabalhos, né? E é legal porque eu tô abrindo uma associação, né? Vista da Laje. E aí eu encontrei um tanto de coisa, inclusive até achei vocês dando palestra. A dona Laís, eu achei ela no negócio de escola do terceiro setor, que eu vi lá. Eu achei o tanto de conversa de vocês nesse negócio de ENACS, né? E aí, o bom é que esse negócio das internet que tá dando muito acesso, né? Isso é bom demais. Ô, dona Laís, o doutor Tomás, ele contou para nós agora que a lei 13.019 devia chamar lei doutora Laís. Conta para nós, então, um pouquinho desse negócio da criação desse marco regulatório das organizações social, o tal do Miroski, que eu custei entender. Como é que surgiu? Por que devia chamar a doutora Laís a lei? Seu Zé, Miroski é uma sigla, né? Porque a administração pública adora uma sigla. Então, é um jeito de resumir essa frase, né? Esse nome mais comprido que chama Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Quem batizou esse nome foi a Plataforma por um Novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que fez, em 2010, uma carta pedindo o compromisso dos candidatos à presidência da República
com a regulação das organizações de sociedade civil, pedindo justamente um espaço de diálogo para que esse aprimoramento fosse feito. Na live que nós teve sobre a plataforma Miroski Nacional, nós ficamos sabendo dessa história. Pois é, então, aí eu estou só complementando essa história. Então, essa é uma história que ela é impulsionada pela própria sociedade civil. Eu, na verdade, tenho uma participação, de fato, muito grande nesse processo, mas, obviamente, que foi um processo participativo, de muita gente que contribuiu na elaboração. Mas, de fato, eu fiquei 5 anos como assessora especial na Secretaria-Geral da Presidência da República, trabalhando com isso de segunda a segunda, 24 horas por dia, todos os dias da minha vida, me dedicando para que a gente pudesse superar os desafios que estavam colocados e chegar numa boa redação, tanto nessa lei 13.019 de 2014, quanto no decreto do governo federal, que é o 8726 de 2016, mas em todos os outros atos normativos que foram modificados. Você falou aqui da questão dos voluntários, né, e do tema da remuneração de pessoas. A Agenda Miroski contribuiu muito para que a gente hoje possa também fazer um planejamento melhor da remuneração de pessoas, tanto no sentido da posição dessa equipe de trabalho no plano que vai ser feito em parceria com a administração pública, quanto também na modificação das regras tributárias que, de alguma forma, acabavam inibindo a remuneração dos dirigentes. Então, muitas leis foram modificadas, a própria lei que trata sobre imunidade e isenção, que é a 9532, e outras foram, a lei do SEBAS, né, que é a 12.101, e uma lei que o doutor Tomás já tinha identificado como um entulho jurídico, que também foi revogada, porque, às vezes, revogar uma lei é também um benefício, no sentido de tirar uma regra que traz essa lógica antiga, essa lógica altruísta, essa lógica de que todo mundo que trabalha no terceiro setor tem que ser voluntário. Não, a gente precisa ter uma equipe profissionalizada, a gente quer atrair jovens para fazer carreira nas organizações da sociedade civil, e para tudo isso a gente tem que autorizar a remuneração das pessoas. Agora, não existe mais obstáculo legal, não existe mais impedimento, a questão é orçamento, se a gente vai ter dinheiro ou não para pagar. Mas todo o trabalho que a gente fez ali na Secretaria-Geral da Presidência da República nessa época, que modificou 8 atos normativos, foi justamente para conseguir que essa autorização fosse explícita e a gente não tivesse mais nenhuma dúvida sobre isso. Então, sim, é possível pagar pessoas, é possível pagar dirigentes, obviamente a gente tem que pagar as pessoas que têm uma função técnica específica dentro de uma proporcionalidade ao tempo dedicado, enfim, e todas as regras que estão colocadas, né? Mas precisa ter, enfim, uma captação de recursos para que isso aconteça, né? Então, agora eu espero que as organizações também se mobilizem para garantir esse direito social do trabalhador, né, e da trabalhadora que estiver ali atuando com a organização. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. A Lívia falou que nós estamos conversando com 2 referências do terceiro setor. Eu queria fazer uma pergunta, o seguinte, é que eu fiquei com muita dúvida, estou abrindo associação, depois eu vou começar a buscar recurso. Aí, eu fiquei com a dúvida, doutora Laís, é o seguinte, quando eu for buscar recurso nos poderes públicos, eu é que escolho que eu quero ser, que o recurso seja pelo marco regulatório, é eu que falo assim, prefeitura, eu quero captar meu recurso pelo marco regulatório. É eu que decido? Seu Zé, na verdade, quem vai fazer o edital de chamamento público, quem organiza a execução do recurso público conectado com a política pública é a administração pública. Mas a lei ela tem uma abrangência nacional. Ela impacta a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, a única exceção é na área da saúde, que ainda pode fazer convênios, mas, no geral, o Miroski vai ser aplicado em todas as prefeituras, né?
O que a gente precisa é cada vez mais capacitar os servidores públicos e as organizações de sociedade civil. Por isso, Belo Horizonte é um grande exemplo, porque conseguiu fazer esse processo a partir da gestão do Tomás, ali na Procuradoria-Geral do município, e internalizar, por exemplo, uma capacitação pública que não tem em outro lugar, né? A gente tem ali uma equipe de servidores que são capazes de orientar, responder e ajudar tanto a administração pública quanto as organizações da sociedade civil. Tem o Confoco, né, que é o Conselho de Fomento e Colaboração, que ajuda nessa governança, que traz vários membros da sociedade civil e da administração pública para fazer essa conversa, esse diálogo sobre a implementação. Então, esse monitoramento é bastante importante. Além do portal das parcerias, que é uma ferramenta incrível, que reúne todas as informações num único lugar. Então, se o seu Zé está procurando onde tem uma oportunidade de apresentar um projeto, no portal das parcerias de Belo Horizonte, por exemplo, vai ter todos os editais de chamamento público, e o seu Zé pode procurar lá qual é o edital que pode servir para a sua organização, se for na área de cultura, se for na área de assistência, enfim, na área que for o seu desejo. Entendi. O Christian está todas as prefeituras assim, então a gente tem que fazer o convite também para que olhem para o exemplo, mirem-se no exemplo de Belo Horizonte, que é um bom exemplo de implementação do Miroski. Entendi. A lei federal existe para ser referência para as prefeituras e para os estados fazer os seus decretos. Eu aprendi na conversa com a Marisa Ceone, do Confoco de Belo Horizonte e da Procuradoria-Geral do município. Nós temos a lei grande e nós faz o decreto para implantar a lei no município e a lei no estado. Doutora Laís, o Christian está perguntando quais as plataformas públicas nós pode ter acesso, como o Oxis, para obter suporte do terceiro setor. Você e o doutor Tomás, vocês sabem responder? Olha, esse portal das parcerias de Belo Horizonte é um portal que a gente recomenda bastante. O mapa das organizações da sociedade civil, do IPEA, também é um portal que tem muita informação, é uma plataforma pública já referenciada das organizações, mas que também tem bastante informação. E, no geral, a gente tem que pesquisar também nas organizações que são de referências, né? Então, tem uma boa biblioteca no GIF, uma boa biblioteca na BONG. A gente lá no escritório tenta manter as produções que a gente faz destinadas, enfim, a download gratuito. Então, infelizmente, existia, não sei se está funcionando, talvez a gente tenha que checar, né? Que era o participa.br/OSC, era um repositório de todas as informações que a gente, enfim, produzia ali nessa época no governo federal, mas a gente, infelizmente, tem poucas plataformas públicas, porque a gente tem poucos exemplos, como esse que eu estou citando de Belo Horizonte, de administrações públicas que se dedicam, de fato, a facilitar, a otimizar o relacionamento com as organizações da sociedade civil. Tem que ter uma decisão política, tem que ter uma vontade de fazer. Então, ali, o que houve foi isso, foi um desejo de fazer e uma delegação à pessoa do Tomás, né, que foi a pessoa certa para estar no lugar certo, na hora certa, e eu fico muito feliz de ter ajudado. Temos aqui também, a Marcela está lembrando, oi Marcela, o portal da Escola Aberta do Terceiro Setor, a BCE, Associação Brasileira de Captação de Recursos, a própria plataforma Miroski, no site tem bastante informações, né, então... Obrigado. Doutor Tomás, eu pensava que o marco regulatório era para regular a vida da gente. Fazer tudo ficar mais difícil, igual aquela lei 8666, sabe? Então, aí eu descobri que esse marco regulatório vem para mostrar que todo mundo, o primeiro setor, nessas lives eu descobri que o primeiro setor é o poder público. Segundo setor é as empresas com fim lucrativo e terceiro setor é as organizações da sociedade civil, né? Uhum. E eu descobri que na plataforma Miroski todo mundo é parceiro, né? Não tem mais essa cultura de convênio e sim
parceria, tudo olho no olho. E como é que foi essa ideia sua de colocar em Belo Horizonte esse negócio de parceria? Bom, é uma história, né? Na verdade, tudo parte dessa pesquisa de 2005, sabe? Que nós tivemos possibilidade, nós éramos os coordenadores da pesquisa. A partir dessa pesquisa, eu comecei a tratar de um assunto, escrever, falar, conversar com os colegas, que eu denominei intersetorialidade, que são as relações entre os 3 setores, não é? O governo governando, o mercado financiando e as organizações fazendo. E isso, eu não tenho a menor dúvida, cada vez eu fico mais convencido disso, se não tiver os 3 setores funcionando, conectados, e cada um fazendo o seu papel de forma adequada, nós não vamos ter solução boa para os problemas sociais e ambientais. A gente vê que quando isso acontece de forma correta, e o exemplo que eu dou é a PAC, onde a gente vê ali o Estado, é uma cadeia, é uma prisão pública, o Estado fomenta, o Estado incentiva, o governo, né, é quem eventualmente cuida da questão da prisão em si, tem as instituições empresariais que financiam empreendimentos dentro dessas prisões, para os detentos terem atividade, e tem uma associação que se chama APAC, Associação de Proteção aos Condenados, que administra o processo. Então, ali a intersetorialidade é latente, é patente, e aí a coisa funciona. E a partir desse momento, eu era promotor de justiça, procurador de justiça no fim da carreira, percebendo isso, eu vi que a minha função era juntar as pontas, era cuidar para que o mercado, o poder público e as organizações se juntassem nessas ações. E foi isso que eu fiz durante aí 18 anos, 15 anos, depois da visão que eu tive aí dos óculos do Miguelinho, foi isso. E aí, quando eu estava já aposentado no meu escritório, o Alexandre Calil me convidou para ser procurador-geral do município. Eu, claro, nem podia, nem devia impor nenhuma condição, mas a nossa conversa foi muito rápida. O Alexandre Calil é uma pessoa muito objetiva, como também eu sou. Você topa ser procurador-geral, preciso de uma pessoa igual a você, um promotor aposentado, Eu falei, só tem um detalhe, prefeito. Entra em vigor agora, em janeiro de 2017, né, que foi o primeiro ano do mandato dele, a Lei 13.019 de 2014. E eu participei, assim, com algumas pessoas desse processo e acompanhei muito esse processo e acho que era de uma importância fundamental para a organização da cidade e para a gente ter essa relação com as OSC, que eu também não conhecia, dei para ele um livro meu. Então, não é condição, mas eu gostaria que o senhor, me nomeando procurador-geral do município, que permitisse que a implementação do EMIROSC fosse feita pela Procuradoria-Geral do município. Ele não titubeou, na mesma hora aceitou e deu toda a liberdade. Eu tenho essa gratidão com o prefeito Alexandre Calil. A Laís participou comigo aí por uns 2 anos, talvez, ou mais, e a gente não teve hora nenhuma que ele tivesse interferido para que isso fosse feito da forma correta. Tanto é que Belo Horizonte hoje é o melhor exemplo, e talvez a cidade, a única que está bem gestada essa questão da implementação do EMIROSC, com foco, e principalmente, a Laís falou aí, a Marcela está aqui conosco, a criação da gerência de apoio às parcerias. Para mim, Laís, foi fundamental, porque as organizações da sociedade civil, principalmente as que contratam com o poder público, porque aí, o seu Zé, essa lei 13.019 de 2014, o fundamento dela, vou dizer assim, é regular essas relações entre os 3 setores. É isso que ela faz. É um marco regulatório disso, das relações entre os 3 setores, né? Como é que é o financiamento, como é que é o trabalho, enfim. O marco regulatório, deveria chamar marco regulatório da intersetorialidade. E é isso que nós conseguimos implementar em Belo Horizonte.
O pessoal do movimento de luta Procreche está aí, é testemunha disso, a evolução que houve na relação, porque essas pequenas organizações que contratam com o poder público, geralmente não têm acesso aos órgãos públicos, não consegue conversar com o gestor. E tendo o GAPOP, é uma porta de entrada para discutir a parceria. Olha, nós queremos fazer isso, nós precisamos de tantos recursos, nós precisamos receber no mês de janeiro em janeiro, nós precisamos de voltar, enfim, esses vários detalhes que antes não tinha com quem conversar. Então, eu realmente foi por essa, vamos dizer assim, essa inspiração de conhecer os três setores e ter trabalhado muitos anos com o terceiro setor, que, vamos dizer assim, eu tive a providencial ajuda de estar procurador-geral do município no ano de implantação da lei e ainda mais providencial eu ter a oportunidade de contar com a conhecimento e o trabalho da Laís Figueiredo. É isso. Vocês falam um do outro o tempo todo. Ô, doutor Tomás, então tem essa missão, né, de tentar fazer, porque assim, as pessoas, tanto do lado de cá, da sociedade civil, quanto as pessoas que estão lá, funcionário público, já está tão dentro das manias, né, do convênio, que não muda do dia para a noite, né? Como é que vai fazer para poder mudar essa ideia de convênio, para parceria, essa ideia de que eles falam igual, é oi no oi, não tem quem manda, não tem quem obedece. A regulamentação em Belo Horizonte. A Ed aí, é presidente do movimento Procreche. Mas isso aí é tempo, não é, José? Mas tem o tempo, você tem que ajudar o tempo. Não é só esperar, né? Ficar parado esperando não vai acontecer. Mas agindo e trabalhando em conjunto, nessa conclusão desse raciocínio aí do GAPOP, um dos problemas que nós vimos lá na pesquisa foi que as instituições tinham uma gestão amadora e sem transparência. Mas, do outro lado, nós percebemos que o poder público não conhece o terceiro setor, não sabe nem que existe, não sabe o que é, e fica achando que vai comprar um serviço e mandar no serviço. Então, assim, isso tem que mudar, e esse Emiroski causa essa mudança, porque você está falando em termos de parceria, você não está falando em contrato nem em convênio, é outro tipo de relação. É claro que você mudar uma história, uma cultura, não é do dia para a noite, mas criando esses mecanismos, a gente vai conseguir, sim, eu não tenho dúvida disso. O avanço que teve a relação intersetorial em Belo Horizonte nesses últimos 5 anos é uma coisa fantástica. Eu agora estou de fora, posso falar com tranquilidade, a minha participação foi só de ser o papagaio do meio, não sei se você já viu contar a história do papagaio do meio. Nunca ouvi falar. Tem tempo para falar? Olha só, vai ter tempo, mas eu queria colocar o comentário do Felipe, porque ele perguntou exatamente o que eu falei. Ó. Aqui em Belo Horizonte tem a lei e o decreto. E será que na prática essa lei vai funcionar ou a cultura do convênio ainda predomina? Não, então a gente está falando a mesma coisa. A Marcélia falou que vai dar muito trabalho. Tá, vai dar trabalho, mas vai funcionar, está funcionando, melhorou muito. A existência, então, da gerência de parceria é uma forma de tentar fazer essa ponte, né? Do poder público, da sociedade civil. Isso, é só tempo mesmo, vai acontecer, já está acontecendo e vai ser muito bom. Mas deixa eu contar a história do papagaio. Fala aí, a Marcela e a Laís estão aqui, e elas é que são os outros 2 personagens. O cara chegou numa loja que vendia papagaio é essa ave que fala, e tinha 3 papagaios, em 3 puleiros, um no meio, um do lado e outro do outro. Aí ele perguntou, quanto custa esse papagaio da direita? Esse papagaio custa R$1.000. Nossa, o que ele faz? Ele fala inglês, fala português, é um papagaio muito,
muito culto. E o da esquerda, eu vou ser rápido, tá? E o da esquerda, quanto custa? O da esquerda custa R$ 2.000. Pô, como assim? Não, ele atende telefone, digita na internet, faz live. Esse papagaio é um fenômeno. Meu Deus, que maravilha! E esse do meio, quanto custa? Esse do meio é R$ 10.000. Nossa, mas então o que ele faz? Você não faz nada, mas ele manda nos outros dois. Então... A Laís e a Marcela fizeram a implantação do Miroski junto com a Marisa Seuane, com outras pessoas lá, que eu nem sei citar quantas foram, mas tem uma dúzia de servidores dedicados. Mas, na verdade, o nosso papel foi essa, e que a Laís sempre dizia, né? Ter uma autoridade para determinar a implementação de uma regra que beneficie a todos. Tá bom? Você era o que tinha contato com o dono da loja. Exatamente. O papagaio do meio é o que conversa com o dono da loja. Você não conversou com o prefeito e não falou, eu topo se nós colocar o marco regulatório. Aí você chamou aquele papagaio que fala inglês, a outra que sabe das tecnologias, você era o que sabia o contato do dono da loja. Os dois é que sabia tudo. E você... Na minha missão de falar sobre o assunto, né? Feito papagaio, Miroski, né? Então, só para responder aqui já uma pergunta do Christian, a gente escreveu, então assim, eu acho que o principal, se alguém quer conhecer mais a experiência de Belo Horizonte, o melhor lugar é acessar o portal das parcerias de Belo Horizonte. Eu recomendo muito a leitura do decreto municipal, porque o decreto municipal, a gente fez ali, por exemplo, as competências da gerência de apoio às parcerias, que é esse locus institucional dentro do Poder Executivo, as competências do Confoco, aquilo ali é um roteiro para a implementação da Lei 13.019. A Marcela Aguiar é a gerente de apoio às parcerias, então vocês podem procurar ela diretamente, e eu cheguei a escrever um artigo. Aqui tem o e-mail da Marcela, né, hpop@pbh.gov.br, e eu cheguei a escrever um artigo sobre essa experiência numa revista da Procuradoria-Geral do Município, que ela pode também ofertar. Tem o artigo para download gratuito no site sbsa.com.br. Desculpa estar dando o site do escritório, mas vocês podem pular a parte do escritório só para a biblioteca, porque lá é que estão os arquivos, né? Então... Não estou querendo, enfim, usurpar aqui da... Pode usurpar. Pode dar o nome da lojinha? Pode dar o nome da lojinha, pode falar, uai. Nós tá aí. Só uma forma de encontrar esses materiais e também lá, se quiser ter meu e-mail. Ter acesso, uai. E se quiser ter meu e-mail, estamos à disposição, mas e é interessante, queria dar mais um dado nessa linha da importância da autoridade pública, é que, por exemplo, o doutor Tomás se dispôs a fazer isso por um determinado prazo, né? Ele já avisou todo mundo que ele tinha o interesse de sair da procuradoria em algum momento, então ele cumpriu esse prazo, foi 2 anos, né, Tomás? E o... 2 anos e 8 meses. 2 anos e 8 meses. E o próximo procurador do município manteve o trabalho, de tão estruturado, bem feito, e de tanto que também eu acho, principalmente, que as pessoas já estavam empoderadas, né? Porque a principal questão foi a gente conseguir fazer isso junto com as pessoas, construir as regras junto com as pessoas, que foi muito da metodologia que a gente fez no âmbito do governo federal, que a gente levou para o município de Belo Horizonte. Então, hoje, as pessoas estão muito apropriadas do processo, né? O Portal das Parcerias, por exemplo, ele é gerenciado em termos desse conteúdo pela Procuradoria-Geral do Município, mas ele não é centralizado. Cada secretaria tem a sua senha, cada secretaria coloca os seus editais, seus processos de dispensa, de inexigibilidade, as emendas parlamentares. Então, a gente criou uma coisa que está dentro da infraestrutura da administração pública, né? A Vera Mazagão, da Bong, ela falava isso no dia da sessão... No dia da sanção da Lei 13.019, ela fez um discurso lá no Palácio do Planalto, equiparando a Lei 13.019 e esse processo todo do Miroski a uma obra de saneamento público. A gente até falou assim, mas como assim saneamento público? É aquela obra que demora, que incomoda, que às vezes deixa esgoto a céu aberto, até arrumar tudo, mas que é fundamental para
acesso a todos os outros direitos, né? É uma obra básica que precisa ser feita numa estrutura dentro de uma comunidade, dentro de uma cidade, né? Então, se a gente fizer um pensamento de analogia sobre isso, esta obra Miroski de saneamento público, ela foi fundamental para que a gente possa, com ela, que é uma política de gestão meio, né, uma política de fomento e colaboração, mas a partir dela a gente consegue alcançar e acessar as outras políticas de saúde, educação, assistência, cultura, enfim, defesa da criança e adolescente, pessoas com deficiência e etc. Então, que ajudou na escrita do Miroski Nacional, ou você acha que tem muito desafio para a sociedade civil e para os governos implantar essa lei nos municípios e nos estados? Tem alguns desafios, mas eu acho que por isso a gente está aqui falando tanto sobre a experiência de Belo Horizonte, né? Porque eu acho que os desafios, a gente até sistematizou ali 12 passos, então, de novo, recomendo o material. Mas a Bahia também é um exemplo, né? A Bahia também é um exemplo, aí, enfim, aí a gente tem outras experiências, mas aproveitando que a gente está aqui sobre Minas, né, a Bahia também criou o Confoco, que está ligado a Serim, e tem uma experiência bem bacana também, mas até juntando os dois para falar, né, eu acho que tem uma coisa de vontade política que eu queria deixar colocado, sabe, porque a lei, ela não sai do papel automaticamente, então, ali o que foi feito? O prefeito chamou uma reunião com todos os secretários e todos os principais diretores e vocalizou. As parcerias no município são importantes para nós. Elas representam 20% do orçamento do nosso município. A gente quer que as organizações sejam respeitadas e sejam valorizadas. Vocês cuidem disso. Localizou na Procuradoria-Geral do município, na pessoa do Tomás de Aquino, um porto seguro, né? Até ele tinha uma brincadeira lá, Tomás, do jogo de futebol, né? Que você não era o atacante, era o... Você quer contar? Você está de telefone... microfone mutado, telefone, né? Conta aí. Enfim, eu acho que é isso. Ele é que fazia gol, eu estava lá na retranca, né, cercando as coisas. Mas é no sentido de, enfim, de saber que tem e é isso, a gente precisa internalizar o conhecimento dentro do Estado e precisa que as organizações também façam parte desse processo formativo. Mas para tudo isso, infelizmente, não tem como implementar o Miroski sem a administração pública. Se a administração pública não quiser, não implementa. E muitas vezes a gente escuta nos municípios que a culpa é do Miroski, porque esse Miroski veio para atrapalhar. Quando, na verdade, muitos servidores têm somado as duas lógicas, né? E aí, realmente, ao invés de racionalizar o controle, a gente deslocou o controle de e-mails para ser controle prévio, para chegar no controle de resultado. Então, há uma racionalização aqui. Se a gente coloca o controle prévio, o de e-mails e o de resultado, passa o tempo inteiro controlando. Então, o grande desafio é entender essa lógica, internalizar e implementar. E isso precisa, sim, ter o impulso da sociedade civil, mas depende essencialmente da administração pública querer fazer. E dá para fazer bem feito. E não é que seja perfeito, mas a gente tem que ter um lugar para resolver os problemas. O que interessa é fazer direitinho, mas vamos fazer direito, né, Laís? O que interessa é ter resultado, mas dá para fazer resultado fazendo as coisas bem feitas, né? Sim. Uhum. A Laís estava jogando a bola para você. Quais os desafios você enfrentou quando você era procurador na implantação do Miroski em Belo Horizonte? E quais as vantagens dos municípios? Né? A doutora Laís falou aí que as prefeituras, os estados, falam que o problema é do Miroski. Mas quais as vantagens para o município de ter o seu Miroski, o seu decreto, para poder ajudar nessas parcerias? Bom, na verdade, foram várias dificuldades que ainda acontecem até hoje. Aqui nos comentários a gente está vendo aí o seu Lírio achando que o decreto podia ter avançado mais. É claro, e esse decreto foi muito discutido, ficou 6 meses, né, mas aberto para opiniões das pessoas, e não é o ideal ainda. Então, assim, essa é a dificuldade, porque o que nós estamos falando, que essa lei, ela veio mudar uma cultura. É a cultura de contrato com o poder público, é uma cultura de fiscalizar o meio, fiscalizar se o dinheiro está sendo aplicado, fiscalizar se tem nota fiscal.
E veio a Lei 13.019 e falou, não, eu quero saber se foram atendidos 100 crianças, eu quero saber se o meio ambiente foi preservado, eu quero saber isso. O jeito que vocês vão fazer, dentro da lei, evidentemente, vocês vão decidir aí, nós vamos discutir juntos, mas vocês vão decidir. E é muito difícil, seu Zé, duas coisas, mudar a cultura, principalmente quando você pega uma cultura pública. O maior problema que eu tive na gestão da Procuradoria para implementar o MIROSC foi com o pessoal interno, pessoal da educação, pessoal de outras áreas, que não conseguem compreender essa nova lógica. Essa é a grande dificuldade. E tem uma coisa que, quando era no sistema de convênio, na capital talvez não, mas no interior, geralmente, o prefeito reúne com as organizações e ele estabelece as regras e fala assim, olha, vamos assinar aqui os convênios. Eu estou liberando tanto, você vai ter que fazer isso. Era meio que uma coisa de cabresto. E, assim, era muito da vontade do gestor o que ia ser feito. E isso é difícil. Você, como administrador de um município, você perde um pouco de poder. Você transfere esse poder para as organizações da sociedade civil. Então, as dificuldades são essas. É vaidade, é insegurança, achar que se deixar para as pessoas resolverem não vai ficar bom. E do lado das organizações, essa também, como que eu diria, essa insegurança, porque não tem uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil boa e fica na mão do gestor. São dificuldades que só mesmo o tempo é que vai resolver, mas eu não tenho a menor dúvida, e Belo Horizonte é o melhor exemplo. Implementar o MIROSC é benefício para a cidade, é benefício para a sociedade e é benefício para a administração. Dá voto, dá lucro e presta serviço. É um negócio bom. Ganha. Se você pudesse falar com os governadores e para os prefeitos agora sobre a criar os decretos, o que você falava para isso? Eu falo na língua do seu Zé, deixa de ser bobo e faz a coisa certa, rapaz. Deixa de ser besta, Su. Deixa de ser besta. Faz o que é preciso. É vantajoso. Ó, o doutor Tomás falou, dá voto, dá dinheiro, dá lucro, traz retorno para a comunidade, para a sociedade. A regra da intersetorialidade é essa, moço. Se fizer tudo junto, para o gestor dar voto, o que ele quer é voto, ele é movido a voto. Para o empresário dar lucro, ele investir nessas questões aí, dá muito lucro. E para as organizações, todo mundo vai para o céu, vai reencarnar melhor, vai ser bom para todo mundo. Ô, seu Zé. Pode falar, minha filha. Não, eu estava pensando aqui que tem uma questão que o Lírio está colocando, né, o Lírio Inácio, que a gente não fala hoje em fiscalizar e fala em monitorar, mas é tudo a mesma coisa, né? Cumprimentando aí você, Lírio, saudade de todos vocês aí de Belo Horizonte, eu queria mencionar que, assim, a lei tomou muito, assim, todo esse processo do MIROSC tomou cuidado para escolher as palavras. E as palavras, elas têm significado. E a gente tem que lutar pela essência do significado dessas palavras. A mudança de fiscalizar para monitorar não é à toa. A mudança de conveniado para parceria, né? Também não é à toa. Então, assim, essa lógica de entender que há uma corresponsabilidade da administração pública junto com a organização da sociedade civil, que a pessoa que é designada para acompanhar aquela parceria é um gestor da parceria, ele não é um fiscal do convênio. Então, a gente precisa trabalhar nessa mudança de cultura, porque é uma mudança de cultura, é uma mudança de paradigma. E essas palavras, elas não são sem sentido. E se a gente está mantendo o mesmo sentido, é porque
esse é um dos grandes desafios, que a gente ainda tem muita resistência de mudar aquilo que já está sendo feito há algum tempo, de alguma forma. Então, por isso que eu falei que a experiência de Belo Horizonte é uma boa referência, e é uma boa referência no sentido de não ser perfeita, mas ter a estrutura, a governança institucional para a gente saber onde resolver. Então, se esses problemas estão acontecendo, a gente precisa diagnosticar, a gente precisa identificar e a gente precisa trabalhar para que isso não aconteça mais. E demora um tempo para implementar a nova lógica, o novo modelo. E a gente precisa de apoio de todos para que essa arquitetura institucional, de fato, seja efetiva, né? Mas essa coisa da gramática é muito importante. Então, seu Zé, fica aí uma dica e um pedido até, né? O senhor que trabalha tanto com essa mobilização, com as pessoas, tentando fazer em linguagens mais simples, acho que a gente podia fazer um glossário do Miroski, né? O que é glossário? É um dicionário, né? Para traduzir. Para traduzir. Mas e aí até colocando a diferença. Glossário, né, dos livros. Porque algumas coisas são da lógica antiga e que a gente está usando na lógica nova, né? Então é isso, a ideia é de parceria. E na parceria a gente vai junto. É que nem o doutor Tomás falou, né? O decreto ele é de 2017 aqui em Belo Horizonte, né? Nós está em 2021. Nós não vai mudar uma cultura que já vinha antes de década em menos de 4 anos, não vai. Né? As coisas, elas... E quando nós fala assim, não é fiscalizar, é monitorar, nós, da sociedade civil, nós está exigindo que o agente público tenha o comportamento de quem está monitorando e não de quem está fiscalizando, né? E nós mostra para ele que nós sabe da lei, né? Nós tem gente aqui falando que perdeu, né, o começo da nossa live, mas sempre grava os áudios. Obrigado! É o Emanuel. Olha só, nós vai fazer aqui umas leituras rápidas das mensagens que as pessoas trazou para nós finalizar a nossa live, tá? Cadê as mensagens que nós vai ler? Cadê? Tô procurando aqui. O Erlon falou tarde, seu Zé, tarde. Tarde, Laís e tarde, Tomás também, né? Excelente colocação, seu Zé. Deve ser a colocação do negócio do presidente da associação, que ele pode ser renumerado. Já falou isso aqui das plataformas públicas, a doutora Laís explicou. Alguns setores dos órgãos públicos criminalizam os diretores que executa algumas atividades remuneradas. É bom que o seu Zé frisou, né, e eu, que a remuneração não é pela função do diretor, e sim da qualificação técnica. Que é isso? Alguém pode explicar para eu? A qualificação técnica Seu Zé, esse negócio de remuneração é 2 assuntos que desde 1995 eu venho falando, a Laís é testemunha. Remuneração de dirigente e imunidade tributária. Olha, nunca existiu proibição de remuneração de dirigente. Existia uma lei horrorosa que chamava Título de Utilidade Pública Federal, que proibia as pessoas de terem remuneração se quisessem o tal do título. E para ter o tal do SEBAS, que é outra bobagem, as pessoas precisavam de ter o título de utilidade pública. Então, isso aí criou essa ideia de que não pode remunerar dirigente. Nunca foi proibido, é permitido. A remuneração tem que ser compatível com o mercado. Tem que dizer, se eu vou falar, claro que você vai remunerar um sujeito numa associação que ele não vai lá, não tem sentido. Mas as pessoas confundem as coisas. É um serviço privado e é um trabalho você tem horário de chegar, de sair, tem tarefa. Todo trabalho tem que ser remunerado, a não ser que seja voluntário. Eu sou voluntário em 2 ou 3 organizações, mas eu sou porque eu quero. Não é a minha profissão, não é o meu meio. Você está voluntário aqui. Né? Então, não existe isso. E é uma bobagem que eles falam, não pode remunerar, aí coloca no estatuto que não pode remunerar, aí não pode mesmo, não.
O estatuto falou que não pode, não pode. Mas essa coisa que a moça falou aí, não é, não. Se vocês da diretoria resolverem remunerar, pode remunerar. Não tem só colocar no estatuto que pode. Não tem que ser professor, não tem que ser médico, tem que estar lá, tem que trabalhar. É claro, mas aí é qualquer tipo de trabalho, não é? Você vai ser remunerado se você trabalhar, não é? Remunerado, a não ser que seja um funcionário fantasma, aí não vamos entrar nessa seara agora, não, porque não convém. Mas aí, se estiver fazendo fantasma, tem que ser punido. Não tem que punir todo mundo, achar que todo mundo é corrupto, não é. Tem que punir só os corruptos, né? É remunerado que fala, não é renumerado, não? Remunerado. Eu achava que era renumerado porque tem número. Uhum. E aí a Natália falou que você é o grande... Mas você tem razão, seu Zé. Renumera a conta corrente. É verdade, ué. A remuneração te renumera. Renumera a conta corrente. Muda os números da conta corrente. E se vocês pudessem dar uns conselhos para as instituições, para as organizações da sociedade civil, qual que era o conselho que vocês iam dar agora? Pá, ímpar. Assim, vamos ir? Como é que dá conselho? Não tem jeito de dar conselho. Dá conselho. Procura fazer uma gestão profissional, continua fazendo o que vocês estão fazendo, vamos pelejando aí que o poder público uma hora vai acordar também. E, principalmente, ao invés, não é conselho, é gratidão. Eu acho que maioria absoluta, arrasadora, faz só coisa boa e gente do bem, igual vocês aí, da Laje aí, do Beco. É isso. Ou nós nos reunimos, sociedade civil organizada, e fazemos, ou esse país não vai acontecer. É uma sugestão. E qual que é a sua sugestão, Laís? Eu fiquei pensando aqui que meu conselho é que arrumem bons conselheiros. Porque eu acho que a gente vive, quando a gente fala, por exemplo, sim, tem funcionário fantasma. Em 800 mil, deve ter em 5 organizações. Então, assim, a gente tem um número muito baixo de casos que, de fato, tem algum tipo de ilícito ou de corrupção, mas isso pega muito mal para o setor como um todo, né? Então, a gente está há muito tempo trabalhando nessa ideia de disputar a confiança pública das organizações. Mas com a criminalização burocrática das organizações, com a criminalização da política, tudo isso fica cada dia mais difícil. Então, cuidem dos seus processos legais, jurídicos, contábeis, e por isso que eu brinquei de busquem bons conselheiros. E, claro, se tiver como separar um recursozinho, se tiver como prever no plano de trabalho, assessoria jurídica, assessoria contábil, isso é importante. Na lógica do recurso público, a gente solicita tantos mecanismos de controle, transparência e quer ver, enfim, essas documentações organizadas que a gente precisa poder custear isso. E na lógica privada também, cada vez mais os financiadores têm entendido que é importante financiar o desenvolvimento institucional das organizações. Então, se protejam. Mas, mesmo se vocês não tiverem recursos, existem formas de assessoria jurídica gratuita, existe forma de buscar a defensoria pública do Estado, existe forma de buscar os núcleos de práticas jurídicas das universidades, toda a faculdade de Direito para funcionar precisa ter um núcleo de prática jurídica. Vamos bater na porta da OAB, vamos tentar. Em São Paulo aqui a gente tem o Instituto Pro Bono, não sei se existe em outros lugares do país, mas eles também acho que atendem, hoje em dia, com essa possibilidade de a gente atender dúvidas de todo lugar, né? É possível demandar mesmo sendo de outro estado. A Bong tem uma assessoria jurídica gratuita. Enfim, acho que a gente tem que não deixem de cuidar dos seus processos, não deixem de cumprir essas regras, ou compreender essas regras, acompanhar a vista da Laje, as terças jurídicas da Bong, etc. Ter esses esclarecimentos, porque de repente vocês podem ser criminalizados por uma falha
enfim, bobagem, uma falha formal, né? Então, a gente precisa ter bons conselheiros, e existem muitas pessoas hoje que são muito especializadas nessa área e que vão poder ajudar vocês aí nessa caminhada. Não desistam. Nossa, pode falar. Procure uma boa literatura sobre o assunto, tem bons livros aí no mercado. E outra coisa, assistam às lives do seu Zé, que são muito úteis para esse aprendizado. Depois vocês mandam para eu a listagem aí das literaturas que você está falando, para nós colocar no nosso blog. Nós vai fazer um blog do Vista da Laje, e aí se vocês tiverem os artigos também, que vocês quiserem colocar no nosso blog, vocês podem passar para nós também. Ô, Tomás, o seu livro ali, que está ali na estante? Está aí, ó, Roteiro do Terceiro Setor. Uai, eu quero um. Eu tenho esse. Eu tenho esse. Esse é famoso. Eu vou falar uma outra coisa. Nossa conversa já alongou, né? Tá bom demais. Já. Imagina se fosse presencial, hein? Nossa Senhora! Ia ter cafezinho, que tá faltando. Café e pão de queijo. Pão de queijo também. Eu vou fazer uma última pergunta e vocês aí aproveitam a resposta e já faz as últimas considerações para nós terminar a nossa live. Obrigado, Lírio. Nós está aqui. A pergunta é uma pergunta surpresa. Vocês assustou? Nessa idade, eu não estou tendo surpresa mais, não, seu Zé. Olha só, a pergunta que eu faço é porque eu tenho escutado muitas pessoas falar isso. E aí eu não sei como é que eu respondo para as pessoas. E aí eu estou perguntando para vocês ajudar eu. As pessoas falam comigo que a ONG é o câncer do nosso país. O que eu falo? Se fosse com você, doutora Laís, a pessoa fala com você, você mexe com esse negócio de ONG? ONG é o câncer do Brasil. O que você fala para essa pessoa? As ONGs atuam na cura do câncer, né? O contrário, acho que isso é uma fake news. Isso é uma mentira, uma verdade distorcida, né? Que não corresponde à realidade. Na verdade, as organizações atuam justamente no lado contrário, em apoiar com que as pessoas que estão com câncer tenham uma melhor qualidade de vida, busquem sua cura, tenham as suas operações realizadas. Quantos voluntários lindos que vão no hospital para gerar alegria para as pessoas que estão, enfim, em situação de tratamento de câncer. Isso é uma injustiça muito grande repetir uma frase dessa. Então, nunca mais fale um absurdo desse. E você, doutor Tomás? Quem falar isso está ficando doido, é um imbecil. Porque, na verdade, você pensar, agora na pandemia, essas pessoas que estão aí tendo necessidade de receber alimento, quem está levando alimento para eles são as organizações da sociedade civil. Nós temos Santa Casa de Misericórdia, antes de existir o Brasil. Nós temos São Vicente de Paulo aí, 200 anos no Brasil, cuidando de pobres. Nós temos essas organizações ambientais que fazem um trabalho, se não fosse eles, não tinha mais nada aqui. Nós temos a sua organização aí, do Beco, da Laje, você vê o trabalho que faz. Evidentemente que algumas pessoas que se apropriam dessas organizações para fazer falcatrua são uns imbecis também, porque é muito mais fácil fazer falcatrua no governo e no mercado do que no terceiro setor. Então, quem fala isso não merece o menor crédito. É um absurdo dos absurdos. Eu cito 2 exemplos aqui que bastam para, vamos dizer assim, silenciar qualquer pessoa que fale uma asneira dessa, que são as APACs e as creches parceiras. Isso aqui é um trabalho mais bonito do que as pessoas fazem e de tal utilidade. E você falou para a gente encerrar, então, encerrando, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu aí, os comentários elogiosos. Muito obrigado. Eu sou fã de vocês e a minha vida foi feita por vocês.
minha vida profissional, minha vida pessoal, o que eu aprendi, o que eu vivi, foi muito bom por causa das organizações da sociedade civil, as ONGs do terceiro setor. Muito obrigado. E você esqueceu de fazer as últimas colocações, ô Laís. Do Tomás, lembrou? Então, eu não estou com a cabeça tão boa aqui, seu Zé, mas eu até nem precisaria, porque as palavras dele me contemplam, né? Eu também queria agradecer a todo mundo que está aqui assistindo, quem vai assistir depois, agradecer a sua condução, seu Zé, que é sempre tão leve, divertida, gostosa, um prazer lhe rever, né? Prazer rever o Tomás, que é essa pessoa tão admirável, que fez tanto aí pelo terceiro setor no país, e, enfim, me colocar à disposição, não só do canal da Vista da Laje, mas a toda e qualquer boa construção que seja para o fortalecimento das organizações de sociedade civil no país. Obrigado pela presença de vocês. E vocês que está aí assistindo, seja agora ao vivo, seja revendo, né, depois que passar, ou você compartilha. Porque uma coisa que foi falado muito aqui na live é questão de aprendizado, né? De informação, de conhecimento. E aqui, meu filho, esse povo aí está dando muito conhecimento para nós. Obrigado pela sua presença. Obrigado, doutor Tomás, por ter aceitado o convite. Obrigado, doutora Laís, por ter aceitado o convite lá de São Paulo, né? Doutor Tomás está no sítio? Não, rapaz, eu estou no escritório, tenho que ganhar o pão nosso de cada dia aqui. É porque ele gosta de um sítio. Às vezes eu mando mensagem para ele e falo, hoje eu estou no sítio. Fim de semana eu vou para lá. Bom demais. Um dia, quando passar a pandemia, você leva aí um. A Laís já foi, não é legal lá, Laís? Uai, que isso, só nós que não vai. Mas nós dá um jeito, né? É isso aí. A conversa aqui é muito boa. Quando nós encontra presencial, meu filho, a conversa vai longe. Você tá vendo, né? Mas como aqui nós tem um tempo para acabar, eu agradeço sua presença e você lembra de compartilhar. E até mais, velho. Obrigado, viu? Acabou. Muito obrigado. A gente falou que era uma... Oi? Você tá...